Maranata! Tá vendo? Tá todo mundo desapercebido, pensando na vida, nas coisas. Quase derruba a Luziana ali. Mas o clamor da meia-noite, as trombetas que anunciam a volta de Cristo vão ser muito mais altas do que esse Maranata que eu dei. Amém? Amém. Então, mas a gente tem que estar mais atento. Exatamente. Eu não sei se vocês já viram aquela... É que se eu falar a dinâmica, alguém vai depois, se não viu, vai já estar sabendo. Mas enfim, eu vou contar. Tem uma dinâmica que é feita, às vezes, em culto jovem, que as pessoas estão ali vendo ali uma encenação aqui na frente, e do nada alguém vai lá atrás e joga um molho de chaves ou um monte de panela, algo que faz muito barulho, né? Aí boa parte da igreja olha para trás, né? Geralmente é a história de Ló, né? Porque a mulher de Ló olha para trás, pensa nas coisas do passado e tal, né? Aí pega todo mundo que olhou para trás, aí tá todo mundo na estátua de sal aí. Então já está dando a dica aí para ninguém cair nessa pegadinha. Exatamente. Né? Espero que não façam hoje à tarde ou nos próximos dias, que a pessoa ainda está com isso vivo na memória, mas passem um tempo para viver essa experiência. Um feliz sábado a todos. Que Deus possa estar com todos vocês que estão aqui conosco presencialmente, possa estar com vocês que estão conosco ao vivo, acompanhando essa transmissão, ou que estão assistindo esse vídeo depois gravado. Que Deus abençoe a todos vocês. Feliz sábado, Edmilson. Feliz sábado. Essa questão aí da sua Maranata, todo mundo aqui da igreja sabe que você gosta de dar essa saudação. Então todo mundo sabe que um dia Jesus vai voltar, né? Mas aí vai pegar muito de surpresa, né? Então o pessoal já sabe que você ia dar Maranata, só que não sabia que era com essa intensidade, da mesma forma da volta de Jesus, né? Então a gente tem que estar atento. Tem que estar ligado, tem que estar atento. Tá ligado, né? Aí, Amém. Tá certo. Deus então, e agora o meu feliz sábado a todos, né? Feliz sábado aqui aí. Você, Eric, a igreja presente, a igreja também que está aí nos acompanhando através das redes sociais, né? Eric, vamos orar logo, que é para nós entrarmos na lição, né? Ok. Que a lição hoje é extraordinária, né? A lição tem muitas advertências a serem discutidos para a aí. nossa vida. E para não ser redundante, né? A lição tem muitas lições para a nossa vida. Vamos orar então. Santo e bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, nesse momento, Senhor, nós clamamos a Ti, a força do Teu poder, a Tua misericórdia e a Tua sabedoria, Senhor, para aprendermos as Tuas lições para as nossas vidas. Muitas coisas nós vemos na Tua palavra, mas necessitamos, Senhor, de vivê-las em nossa vida diariamente. Por favor, Senhor, nos guia, nos capacite, oriente-nos a entender as Tuas palavras nesse momento. Que Teu Santo Espírito esclareça a Tua palavra na nossa mente nesse momento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quis dizer para não ser não, sendo redundante, né? Então vamos lá, vamos ver aqui o que a lição tem para nós. Quantos estão aí com as suas lições? Muito bem. Se você não tem sua lição, se você não conseguiu adquirir sua lição, você pode entrar no site da Casa Publicadora Brasileira. O site é mais.cpb.com.br. Lá você encontra aí as lições a cada semana de todas as classes, adultos, jovens e todas as classes do departamento infantil. Então você tem acesso lá, não só as lições do dia a dia, mas também os comentários, tem muito material lá. A lição, eles vão lançando a cada semana a lição da semana. Então, por exemplo, hoje já está lá disponível a lição dessa próxima semana. Então, Exato. Quem não tem a lição impressa, quem não tem um PDFzinho no celular, quem não tem um aplicativo, ainda tem essa oportunidade de acessar a internet, o site da própria Casa Publicadora. Eric, você sabia que eu estudo a lição só mesmo, quer dizer, eu só estudo a lição acompanhando no site, Aí. porque para mim é o seguinte, para mim tem a questão do ver e do ouvir, são duas coisas. Lá também tem um áudio. Exato. Então, eu coloco a lição, né? Eu fico com a lição na frente e o ouvido no site. Então, eu tenho duas formas de captar, né, a lição. Tanto vendo, que eu vou acompanhando aqui, que a visão eu acho que é melhor para captar, para mim, né? Captar alguma coisa, a visão é melhor do que a audição. Mas, ao mesmo tempo, eu estou ouvindo, né? Então, tem duas formas de captar
né? E às vezes evita da gente ler uma palavra errada, às vezes mal interpretada, que às vezes a gente lê, né? E lá está sendo corrigido ali corretamente. É bom que ninguém se esqueça dessa dica. E falando em não se esquecer, né? Puxando esse pirata, esse gancho aí, o título da lição dessa semana foi Lembrem-se e não se esqueçam, lição número 10. Acho que foi bem produtivo aí para todos que tiveram a oportunidade de acompanhar. E nós, agora que nós vamos recapitular aqui os temas dessa semana, os textos bíblicos, as histórias. A gente está sempre relembrando aqui que essa lição especial de Deuteronômio é uma lição de preparação. Ela recorda os momentos de preparação do povo de Israel antes da entrada na Terra Prometida, e isso serve como exemplo para nós até hoje, como preparação para a entrada na cidade que Deus tem preparado, na terra que Deus tem preparado. Então, todas essas lições, nós aprendemos a parte histórica, e isso é extremamente relevante para nossas vidas, mas nós temos que olhar sempre no aspecto, sempre no prisma de aplicar para a nossa realidade. Estamos nos preparando, ou pelo menos devíamos estar nos preparando, né? E quais aspectos do povo de Israel, do que eles fizeram, que de certo que nós não podemos esquecer, e o que eles fizeram de errado, que nós devemos aprender com o erro deles e fazer o que é correto. Esse pelo menos foi o objetivo do autor da lição. Então, cada semana a gente tem que ter esse prisma, esse olhar para a lição. Então, antes que eu esqueça, né, já que a lição fala sobre lembra, eu quero dar aqui um feliz sábado àqueles que estão nos acompanhando aqui, né? A irmã Maria José, a irmã Ellen White, lá de Agricolândia, né? A irmã lá de Agricolândia, também a Shirley, né, está nos acompanhando aqui. E para nós é um prazer ter sempre vocês aqui e outras pessoas que ficam sempre no anonimato, né? Às vezes não. Tem muita gente que comenta. Quer ver uma pessoa que sempre está vendo os vídeos? Um parênteses aqui. Uma pessoa que sempre vê os vídeos, eu acredito que não ouviu, mas depois, o Júnior Rego. Boa parte das vezes, vários vídeos, ele está comentando que ele achou interessante, que gostou, seja um sermão, seja um estudo. Então, um abraço aí, Júnior, se você vê esse vídeo aqui. Por coincidência, você vê esse vídeo. Um abraço aí, mas sempre ele tem acompanhado. E outros irmãos acabam acompanhando depois os vídeos. Isso. Muito bem. Então, focando agora aqui na lição, né? Essa palavra lembra, ela está muito associada a outra palavra, né? Que é esquecer-se, né? Porque, afinal de contas, lembrar é o oposto de esquecer, né? Então, ela aparece a primeira vez na Bíblia, aqui, deixa eu me ver aqui, no livro de Gênesis, deixa eu ver aqui, domingo, né? Tá aqui, eu esqueci bem aqui assim, o dia, tá aqui, Gênesis 9, eu estava com medo de errar aí, mas é Gênesis 9, ela aparece a primeira vez ali em Gênesis 9, que Deus tem muito cuidado, né? Deus, ele faz a advertência para que a gente lembre, né? Porque nós como seres humanos, temos essa tendência de esquecer as coisas. E quando nós esquecemos, a gente às vezes deixa de praticar ou pratica algo que não deveríamos fazer por esquecermos alguma coisa que aconteceu. Então, Deus nessa lição, aliás, o autor nessa lição, ele mostra que Deus quer trazer à mente, à memória do povo, as coisas que aconteceram, para que não se repetisse os erros, e também para que firmasse a nossa fé, trazendo aqui para nós, nas coisas que vão acontecer. Então, é muito interessante esse verbo aqui de Deuteronômio, capítulo 9, verso 7. Eu queria dar um exemplo de algo que acontece geralmente na minha vida, e logo depois eu queria ver o verso para memorizar, que vai ajudar a gente a dar continuidade. Geralmente, às vezes a gente acaba ficando gripado umas 2, 3 vezes por ano, aquela gripe um pouco mais forte, né, que a gente fica uns 2, 3 dias meio caído, né? E é engraçado que toda vez que acontece esse tipo de coisa, ou, por exemplo, quando tem uma dor de cabeça muito forte, é justamente nessas horas que pelo menos eu fico pensando, como era bom quando eu não estava com gripe, né? Há 3 dias atrás eu estava tão bem, estava tudo bem, e agora eu estou desse jeito. Como era bom quando eu não estava com gripe? Como era bom eu não estar com essa dor de cabeça, né? Ou não estar doente por qualquer outro motivo?
Eu fico pensando e lembro de uma vez um pregador falando que uma das aplicações do termo homem, né, era aquele que se lembra, né? Ele fez uma aplicação num sermão, num contexto do sermão, mas ele, da mesma forma que ele fez essa aplicação, ele lembrou que o homem geralmente é aquele que mais se esquece das coisas, né? A gente só lembra o quão bom é estar saudável, estar bem quando a gente está doente. Você está falando do homem, o termo masculino? O homem, não, o homem... No sentido genérico. Humanidade, né? Mas pode ser o homem também. Que geralmente é o que mais se esquece das coisas, né? A esposa está sempre lá para lembrar, mãe, enfim. Mas a gente, como o Edmilson falou, a gente tem essa tendência, faz parte da nossa natureza. Se você for tentar lembrar de algumas histórias da sua infância, você vai lembrar de algumas mais célebres, mais interessantes, que mais te tocaram, tudo, mas quantas coisas você já viveu, né? Eu particularmente estou beirando aí os 40, o Edmilson já passou aí, desse daí já faz um... De 50, já passei de 50. Mas pensa, você conta tantas histórias aí das ameixas, mas pensa quantas histórias mais você viveu que hoje você não consegue se lembrar e às vezes você encontra um parente ou um amigo que lembra da história e você fica feliz de lembrar daquela história, fica contente, porque era uma coisa que já sua cabeça já meio que tinha esquecido e tal. É bom a gente lembrar das coisas boas, né? A gente relembrar algo bom, a gente vê histórias bíblicas que talvez a gente não tinha percebido um detalhe, ou tinha esquecido de um detalhe, e quando a gente revê, a gente acha aquilo interessante. A gente precisa praticar isso mais vezes, e considerando o tema bíblico, a gente precisa lembrar de quantas e quantas coisas boas e maravilhosas Deus já fez por nós, e que às vezes a gente meio que esquece um pouquinho, né? Antes da Marlete fazer um comentário ali, e é assim, avisando, qualquer um pode comentar, viu? Só levanta a mão e pedir a palavra. Eu quero ver só o texto bíblico aqui, o verso para memorizar, que diz o seguinte: lembrem-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira. Desde o dia que saíram do Egito até que chegaram a este lugar. Vocês foram rebeldes contra o Senhor. Então, é uma frase, é um texto é uma chamada de atenção que Moisés dá para o povo, para que o povo lembrasse de todas as maravilhas que Deus havia feito, mas que eles, como resposta a isto, não foram tão positivos a Deus como deveriam ser, né? Marlete? Então, bom dia. Um ponto interessante, assim, é que a história, ela nos mostra... A história está aí, né, nos livros, registrada na internet, para que a gente aprenda com o passado. A gente viu aí nesses últimos dias, muitas pessoas pedindo a volta do militarismo, né, da ditadura, né? Então, assim, quem viveu aquela época, quem conhece a história a fundo, aprendeu as lições, né? E a história talvez não tenha sido contada de forma correta para os novos, né, ou para essas pessoas que querem que aquilo volte. Então, assim, quando Deus ele diz assim, ó, te lembra do que foi que aconteceu, é justamente para você tirar lições e aprender a fazer o que e buscar fazer o que é correto agora. E é interessante também que esse lembrem, a gente pode achar assim, mas que coisa redundante, lembre-se e não esqueça. Ora, quem está lembrando não esqueceu, né? Parece algo redundante. Mas esse lembre, eu acho que ele remete muito àquele lembra-te do dia do sábado. Não é uma coisa assim que literalmente o pessoal tivesse esquecido, mas esse lembrar é no sentido de agir, né? Quando Deus diz assim, ó, lembra-te do dia do sábado, é porque Ele está dizendo assim, né? Ó, você esqueceu que hoje é sábado? Não, eu estou no sábado, eu sei que hoje é sábado. Mas é lembrar o que o sábado significa. Não era apenas lembrar da história, mas era o que tinha acontecido, né? Nesse caso específico aqui, ele diz, ó, lembra o que foi que aconteceu lá no deserto no dia que vocês provocaram a ira? Vocês lembram daquela história? Lembra, tal. O que foi que aconteceu? Muita gente morreu. Aliás, esse aqui foi o dia que Deus, Moisés desceu do monte, né? E quebrou as tábuas. As tábuas, né? Porque ali o povo depois sofreu as consequências daquilo ali. Então, a história ela está aí para nos lembrar justamente o que aconteceu no passado e nos fazer refletir sobre isso e tomar as nossas decisões atuais. Esse termo lembrar, Deus chama a atenção, ou estava chamando a atenção do povo aqui para lembrar, por duas coisas. Tanto as coisas boas, como também as coisas ruins, né? Então,
lembrar das coisas boas para que a gente continue na prática do bem e lembrar das coisas ruins para que a gente não pratique mais, né? Eu lembrei agora, né, você estava falando aí, do lembrar, né, o homem é muito esquecido, né? E uma certa vez eu tinha feito um suco, né? Tinha feito um suco de acerola, né? Não esqueço mais esse episódio, na quinta-feira, né? E aí o suco não foi consumido todo e tudo mais, e quando foi no sábado, né, à tarde, né, eu estava em casa, aí eu fui tomar o suco. A TT disse assim: Edmilson, não toma esse suco, não está mais bom, né? Já foi feito já há 2 dias. Eu disse: não, mas dá para tomar, né? Dá para tomar. Aí eu tomei, né? Eu tomei o suco. Não demorou muito, e eu tomei por volta de 4 horas, quando foi de 5h30, eu já comecei a sentir as reações, né? Fui parar no hospital, vomitando, tontura. Eu não sei o que foi que houve, mas eu passei 1 semana tonto. Nos primeiros dias, 2, 3 dias, eu não conseguia levantar direito, querendo cair, trumbecando para cair. Foi 1 semana tonto. Aí toda vez quando tem assim um suco que passou do dia, aí eu tomava, eu lembrava, né? Eu disse: opa, tá. Só que quando o tempo foi passando, né? Foi passando, aí a gente esqueceu aquele episódio, aquela experiência. Nos primeiros, logo depois, eu não queria nem ver mais suco de outro dia. Mas agora já estou tomando suco de outro. Aí a TT diz assim: Edmilson, tu não lembra o que aconteceu, não? Aí eu disse: isso já passou. Então, o ser humano, ele tem essa tendência, né? Aí quando Deus diz assim: olha, lembra-te, ele não está querendo dizer, não é só no sentido da gente ficar recordando das coisas, mas é tirar lições. Se nós lembrarmos, mas não tirar lições, aquilo ali não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. E a primeira coisa que ele fala aqui, esse termo lembra, ele vai se referir a quê? Ao arco-íris. Você gostaria de comentar alguma coisa sobre o arco-íris? Não, só comentar que quem convidar o Edmilson para casa não ofereça suco de acerola para ele, que ele vai ter más lembranças, né? Não é suco de acerola. Eu tomo suco de acerola. É suco de passado faça já. na hora na frente dele. É suco passado, né? Faça na hora na sua frente. Aí, não precisa ser na hora, não. Mas que não me deem suco passado, não. Falando em lembranças, né, de experiências tal vividas, há algo que acontece inclusive até hoje. E não é um simples fenômeno da física, né? É algo que Deus colocou, e é interessante que o texto bíblico, ali de Gênesis 9, do versículo 8 até o 17, ele sempre ressalta que ele iria se lembrar, mas aquilo serviria muito mais para a lembrança nossa, né? Depois do dilúvio, todos os acontecimentos que estão lá descritos, né? Como a terra foi totalmente destruída pela água, né? Pelo tempo que a água ficou, pela chuva e tal. Deus estabelece ali o arco-íris, né, que a ciência explica apenas como um fenômeno físico, mas nós, pela fé, acreditamos que foi Deus que apresentou aquilo para nós como lembrança de que não mais iria ser a terra destruída por água, né? Mas, cada vez que isso acontece, eu vejo que as pessoas tiram foto, ou pelo menos tentam tirar foto, às vezes não sai tão claro, né, na foto assim e tal, às vezes acontece isso. Mas todas as vezes que isso acontece, é uma lembrança para nós desse acontecimento. Nós não vivemos aquilo, nós conhecemos apenas através do estudo da palavra, mas nós sabemos que aquilo aconteceu, porque pela fé Deus estabelece aquilo para nossa lembrança. Tanto pelo lado positivo das pessoas que entraram na arca e se salvaram, quanto pelo lado negativo, que infelizmente a maioria das pessoas não aceitaram o convite para entrar na arca, apesar do grande espaço que havia, né? E rejeitaram esse convite. O dilúvio, na época, quando Noé propaga o dilúvio e fala do dilúvio e tudo mais, as pessoas estudiosas da época, né, diziam assim: não, esse fenômeno não pode acontecer, né? Isso não vai acontecer. Pessoas estudiosas
e, digamos assim, eram os cientistas da época, né? Ele dizia, esses são fenômenos que não podem acontecer, porque naquela época não chovia. A Bíblia fala de que a terra era regada, irrigada ou regada com vapor que subia do chão. Mas aí ele dizia, isso não vai acontecer, a ciência não diz isso. Aí, hoje, as pessoas, o dilúvio aconteceu e tudo mais. Hoje a ciência disse, o dilúvio não aconteceu. Nunca aconteceu, né? A ciência e tudo mais prova que isso nunca aconteceu. Então, Deus ele estabeleceu o arco-íris exatamente como um marco de que aquilo aconteceu, né? Aconteceu. E era para as pessoas, ao verem o arco-íris, né, principalmente o pós-diluvianos, né, ali recente, ao ver o arco-íris, dizia assim, olha, a terra nunca mais será destruída através de um dilúvio, né? Mas mesmo assim eles não acreditaram naquela aliança, né? E até o sinal de um arco, né? Aquela aliança. E aí construíram a Torre de Babel com medo de que o dilúvio viesse novamente e diz, olha, vamos construir uma torre que chegue até os céus. Então eles não acreditavam, com o tempo passaram a não acreditar que que a terra não seria mais destruída. E aí tem essa questão de Deus mandar sempre que o povo se lembre, né? Só um comentário aqui do Francisco Alves, ressaltando aquilo que você estava falando, né? Sobre as lembranças, né? Não é lembrar de todas as ruins, mas aquelas que nos ajudarão a refletir para o bem e onde entra a sabedoria, né? Lembramos o que será de proveito. A gente estava falando sobre essa questão aí do arco-íris, do estabelecimento disso, como lembrança ao que aconteceu. Isso fala muito sobre a confiança que temos em Deus e nas suas promessas. Existem promessas para os nossos dias, né? Existem profecias dadas para os nossos dias, coisas que acontecerão e estão cada vez mais perto de ocorrer. Agora, qual é a nossa atitude perante a isso? Quando nós observamos as notícias, os acontecimentos, os fatos ao nosso redor, veja, essa pandemia que nós vivemos e que aos poucos ela está se dissipando, enfim, acontece em outras notícias e tal, mas o pior, pelo menos, já foi vivido, a gente não sabe o que está à nossa frente, mas foi algo que a nossa geração e algumas gerações antes da nossa não viveu, né? Talvez a coisa mais próxima disso foi a gripe espanhola e lá atrás a peste negra. Então, veja só, essas coisas têm acontecido, fora as outras coisas que as profecias apresentam. Assim como o arco-íris é um sinal da lembrança daquilo que ocorreu, esses fatos, esses sinais que nós temos nos dias de hoje, que a Bíblia já apresentou para todos nós, devem nos alertar e devem nos fazer confiar nas promessas de Deus que as coisas irão acontecer. Deus ele nunca vai deixar de cumprir algo que Ele prometeu. A questão é como a gente tem cumprido com a nossa parte, né? Como a gente tem cumprido com o nosso lado da aliança, do nosso lado do compromisso que nós fazemos e que nós estabelecemos com Cristo. Marlete, quer comentar? Só comentar aí alguma coisa um pouco mais sobre a questão do arco-íris, né? O arco-íris, ele é um fenômeno meteorológico onde, ao a gota d'água incidir sobre o raio solar, ele dispersa a luz e você consegue visualizar todas as cores do visível, do campo do visível. Essa luz branca, ela tem todas as cores do arco-íris, né? Só que a gente não vê. A gente só enxerga quando há um encontro pela gota d'água. O que eu quero dizer com isso? Que o fenômeno do arco-íris, você só consegue ver ele quando está próximo de chover. E não há um sinal mais claro, né? Assim, não poderia ser tão mais óbvio, Deus dizer, através do arco-íris, eu nunca mais... Vai chover agora, mas não vai ter dilúvio. E nunca mais vai ter, porque eu fiz essa promessa logo após o dilúvio, né? Então, assim, é algo muito perfeito, né? Que a gente... Como o Eric falou, às vezes a gente só enxerga isso como um fenômeno físico, mas é um fenômeno espiritual também, né? É para a gente olhar e lembrar, sempre que for chover,
não vai ter um dilúvio. Pode ter até um dilúvio local, né? Ter as enchentes e tudo. Mas um dilúvio a nível global jamais ocorrerá. Exatamente. E aí Deus continua falando que é para nós lembrarmos de tempos passados, né? Será se Deus é saudosista, né? Está lembrando do passado, né? Aqui, por que Deus queria que o povo lembrasse do passado, né? Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4, aí Deus diz, né? Que se lembrasse, né? Aqueles feitos de Deus. Por que Deus queria que eles lembrassem dos feitos dele, né? Que tinha acontecido lá no Egito, como eles tinham saído do Egito, a providência de Deus no deserto. Por que Deus pede? Por que é saudável para nós lembrar de como Deus cuidou de você em uma determinada circunstância, né, que você já passou, de dificuldade, de problema, como Deus conseguiu tirar você da... Por que isso é saudável para nós? Acho que essa é uma pergunta boa para o pessoal responder. Eu acho que nem precisa a gente efetivamente aprofundar, né, no texto bíblico, mas os próprios irmãos. Por que o povo precisava lembrar do que Deus havia feito e por que nós precisamos lembrar do que Deus já fez por nós? Sim, irmã Fátima, essa pergunta é para a senhora. Por que é bom a gente lembrar de como Deus livrou a senhora de um tempo, de uma dificuldade que a senhora passou? Passe aí para alguém. Irmão, é tipo assim, é bom lembrar para saber que ele verdadeiro é dono de tudo, que ele sabe de todas as coisas. Eu tenho um testemunho próprio disso, né, de um problema que eu tive, que eu acho que aqui quase todos os irmãos já sabem. E eu senti no momento do problema que eu estava passando que eu estava dependendo dele, dependendo exclusivamente dele. Então, Senhor, está nas tuas mãos. Se a minha missão aqui não tiver terminado ainda, que você me cure, que você me tire desse leito de morte. Porque no meu coração eu tinha certeza de que não era a minha hora, que eu ainda tinha muito a fazer aqui, pelo próximo, pelo irmão, entendeu? Então saí dessa e hoje estou curado. E eu me lembro sempre, quando eu tenho alguma dificuldade, eu volto a me lembrar da conversa que eu tive com ele dentro do UTI, onde todos os médicos tinham desistido de mim, e eu dizia assim, não, mas o médico dos médicos não desistiu de mim. Então, eu lembro sempre disso. Entendeu? E é isso. Muito bem. Alguém mais gostaria de ajudar a irmã Fátima? Bom dia, feliz sábado a todos. Feliz sábado, Emília. A gente, como o Israel antigo, tem que estar sempre lembrando do que Deus fez. Primeiro, porque Ele é um Deus de amor. E está sempre pronto a nos perdoar e nos dar uma nova chance. E nós, como pecadores, né, como raça caída, a gente tem a tendência de, mesmo sabendo disso, mesmo tendo visto o que Deus faz na nossa vida, sempre a gente cai. Então, é sempre bom relembrar, voltar, né? Porque e voltar, parar de fazer e voltar para esse Deus de amor que está sempre de braços abertos a nos receber, que Ele é o Deus das inúmeras chances, né? Muito bem. E qual seria, então, a conclusão disso tudo? Eu queria falar sobre essa conclusão e lançar já um desafio para todos nós fazermos aí durante a semana, se você lembrar, né? Falando sobre o tema da lição, se lembrar. Um dos principais, e o que o autor da lição destaca, que deveria ser o objetivo do povo lembrar dessas histórias, para que o povo fosse grato a Deus por tudo que ele já havia feito pelo povo. Os sinais, as maravilhas. Aquele discurso de Moisés, justamente de Deuteronômio, era para que o povo lembrasse, e olha, nós já estamos chegando, gente. Lembra tudo que Deus já fez por todos vocês? Olha só que bom. Agora nós vamos entrar nessa terra, a gente não pode esquecer de nada do que Deus já fez. E aí o desafio é o seguinte: quantas vezes no dia, né, a gente passa lembrando das coisas boas e agradecendo, ou a gente passa lembrando das coisas ruins e reclamando, né?
Se a gente pudesse fazer aí uma lista, e se você quiser fazer esse desafio, né? Pegar um papelzinho no início do dia e colocar assim, reclamações, agradecimentos. E você, cada vez que você falasse algo e fosse uma das duas coisas, você fosse anotando, qual lista seria maior no final do dia? A das reclamações ou a dos agradecimentos? Né? Isso seja na sua relação com a família, no trabalho, na sua relação com Deus, né? Quanto que a gente acaba passando reclamando? Se a gente for olhar as histórias do povo de Israel no deserto, a gente vê muito mais experiências de reclamações do que de alguém chegando para Moisés, nossa, Moisés, que maravilha que Deus fez para a gente, né? Olha, pode até ser que algumas dessas histórias não tenham sido relatadas, mas se a Bíblia apresenta como um maior número as reclamações, é porque isso deve ter sido bem constante, né? E bem maior do que os agradecimentos. Eu penso que o povo, em pouquíssimas vezes, chegaram... Nossa, Moisés, eu pensei que naquela hora que as águas estavam todas paradas ali, parecendo um paredão, eu pensei que em algum momento aquela água poderia vir para cima da gente, mas em nenhum momento veio, Senhor, Moisés. Graças a Deus, né? Não tem isso. Não tem isso. Mas tem o povo. Ah, mas aquela comida lá do Egito era tão boa, né? Aqui a gente... Nossa, mas vocês trouxeram aqui a gente para o deserto para a gente morrer aqui porque não tinha espaço para enterrar lá no Egito. Pessoas lembrar até de alho e cebola. Exatamente, né? É porque então, a gente tem essa tendência. Gosta de reclamar, viu? Exatamente. É porque tinham muitos motivos, né? Exatamente, exatamente. Deus cumpre toda a sua parte na promessa e ainda nos dá a sugestão para que nós lembremos de tudo que Ele já fez. E Ele só deseja algo de nós, que nós obedeçamos e sejamos gratos ao que Ele fez. Né? Muito bem. Então aqui, o frigir dos ovos aqui, a conclusão de Deus chamar, de olha, como vocês foram cuidados, é a obediência. O que Deus quer de nós é a obediência. Então, por isso ele queria que o povo lembrasse dessas coisas, para que as pessoas viessem à obediência. Porque aqui na frente diz, olha, tenham cuidado para não se esquecer. Hã? Certo. Então ele disse, olha, cuidado para vocês não se esquecer. De vez em quando a TT diz, Edmilson, te lembra do suco. Né? Quando eu vou comer assim uma coisa, às vezes tem uma coisa que eu não quero jogar fora, eu boto no congelador, né? Aí para o processo de decomposição, né? Ou pelo menos deveria parar. Aí eu disse, não, minha filha, está congelado. Edmilson, te lembra. Eu que sofri e ela que me lembra das coisas. Então, realmente a mulher lembra mais do que o homem, né? O homem, então, Deus, quando Ele diz assim, olha, tenham cuidado para não se esquecer. Tenham cuidado, gente, não vão se esquecer. Se esquecer de quê? Né? E às vezes a gente nem tem cuidado com as coisas, né? Aí já está pedindo duas coisas, né? Tenha cuidado para não se esquecer. Eu queria fazer uma pergunta, mais uma vez, hoje a gente deseja a participação de todos vocês. Eu queria perguntar, por exemplo, Toinha Bandeira. O que os seus pais lhe ensinaram na infância ou na adolescência, alguma lição ou alguma tarefa, alguma atividade que você não se esquece até hoje? Deixa eu lembrar aqui. Se lembrar. Enquanto a Toinha vai lembrando, tem alguém que lembra de alguma coisa que os pais, ou alguém que criou vocês, ou alguma figura que foi importante para você na sua infância, na sua adolescência, ensinou para vocês que você não se esquece até hoje? Quero ver aí vocês. Vai lá, irmã. Lembrou? Tá? Eu lembrei. Papai sempre dizia, né? Mesmo a gente pequeno, ele sempre falava que ele achava que ele ia primeiro que a mamãe, né? Aí ele dizia, eu vou pedir só uma coisa para vocês. Vocês nunca esqueçam de cuidar da sua mãe. Porque o que eu vivi aqui nesse mundo foi somente para ela. Para ajudar ela no que ela precisa. Então, no momento que eu não estiver aqui, eu espero que vocês cuidem dela muito bem. E a gente tem feito a parte da gente, né? E essa foi a lembrança que eu nunca esqueci. Que o papai sempre pediu para a gente cuidar muito bem dela. Legal, legal.
Não precisava, Amém. porque fazia a gente chorar aqui na frente, É. né? A gente só... A gente Alguém fala, mais pede pra lembra fazer de uma algo, coisa né? e ela passa a rasteira na gente. Alguém mais Ah, lembra de... eu tenho muita lembrança assim da vovó, que foi quem me criou, né? Tem coisas que ainda hoje eu guardo, assim, por mais que sejam lendas, né, mitos. Assim, ela não deixava a gente tomar banho com febre, ela não deixava a gente comer determinados alimentos naquela época do mês, Não era né? suco de acerola, não, né? Não era suco de acerola, não. Então, ela não deixava a gente varrer a casa para fora, né, para a porta. Ela dizia que só varria quando morria alguém que tinha um defunto na casa. Não deixava dormir com os pés, a cama voltada para a porta. Então, ela tinha muitas lendas, né? E por mais que eu seja cristã e saiba que aquilo tudo não é correto, isso está fixado na minha mente e eu não consigo. Eu acho que alguma coisa vai acontecer, né? De acordo com a teoria da minha avó. Eu lembrei agora, Marlete falando da avó, me lembrei lá da minha avózinha, lá nas Eu Américas. imaginei que você lembra. Que ela, ó, depois que almoçar, não pode tomar banho, né? É. Ô, rapaz, congestão, aí né? depois do almoço, a gente correu pro riacho. É porque o homem é aquele que se Foi esquece, a né? única vez que ela me bateu, ó. Aí, Rapaz, apanhei de cipó da aí minha você avó. lembra até hoje, tá vendo? Lembro até hoje. Ainda hoje eu lembro ela vindo. Tinha assim uma curva antes de chegar na casa. Aí quando via assim a curva, minha avó já vinha com cipó na mão. Ô, Aí, rapaz, lembra da cena toda? comecei a chorar antes de pegar a primeira lapada. Mas eu estou falando isso e parece até, entre aspas, um pouco desconexo com o tema da lição, mas é porque o autor lembra de 2 textos aqui, e isso é recorrente no livro de Deuteronômio, nos livros do Pentateuco, de que as lições aprendidas pelo povo deveriam ser passadas para todas as gerações. Os ensinamentos, naquele período, eram feitos de forma patriarcal, ou seja, dentro dos lares, nas famílias, né? Existiam os grandes discursos, as grandes lições, mas se você observar, por exemplo, o livro de Gênesis, as histórias são muito dentro dos núcleos familiares, né? E os aprendizados, sejam eles positivos ou sejam negativos, acabam sendo passados de pai para filho e filho dos filhos. E várias vezes essa expressão é usada no Deuteronômio, no Pentateuco em geral, como forma de, olha, essa lição que você está aprendendo, você deve passar para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Quando eu perguntei aqui das lições, tal, é justamente porque são coisas marcantes que nós vivemos na nossa infância de forma positiva ou de forma negativa, né? Mas que serviram de ensinamentos. E essa é uma das formas que nós conseguimos fazer com que as histórias bíblicas, do que os ensinamentos bíblicos e do que as experiências bíblicas possam passar para as nossas futuras gerações e que elas possam aprender com o que já foi vivido, né? Pois é. Essa questão de, naquela época, né, a escrita era muito rara, né? E não, hoje não, hoje você tem a escrita uma facilidade, você pega, tem, às vezes a pessoa faz um próprio, a sua pasta no celular para você colocando as suas coisas e tudo mais. Então, a forma como eles tinham de não esquecer as tradições, os ensinos, as lições que eles deveriam reparar. Era através do verbalmente, né? E através da prática. Então, cabe a cada um de nós, porque não adianta você escrever uma coisa na sua agenda e deixar lá, né? Você tem que viver aquilo dali. Então, a forma como você tem de passar adiante essas experiências, essas lições que Deus quer trazer para a nossa vida, é através da prática e através mesmo da fala, né? Você fala, você conversa, ensina para os seus filhos, passa para os seus filhos, essas coisas. Então, Deus queria que o povo passasse isso para as gerações futuras, para que quando chegasse no passado, lá mais na frente, ele já havia, nós vimos aí na lição passada que Moisés fala, e quando eles entrassem na terra prometida, iam fazer isso, iam fazer aquilo, tudo mais. Mas por quê? Porque muitos deles esqueceram de passar para os filhos, né? Todos aqueles ensinos. Então, era a forma de ficar vivo na mente deles e na prática
através dos ensinos do Pai, através desse lembrar aqui, né? Dessas coisas que tinham acontecido. Muito bem, a lição de quarta-feira tem como título Alimentados, Satisfeitos e Ingratos. Né? E essa é uma expressão bem forte. Eu queria até, inclusive, que a gente lesse o texto bíblico de Deuteronômio, capítulo 8 e o verso 9, para a gente poder entrar no contexto do porquê desse título tão forte, assim, né? Deuteronômio 8, versículo 9. O texto todo da pergunta é do 7 até o 18, mas nós não vamos ler todo esse texto. O 8:9 diz o seguinte: terra em que comerás o pão sem escassez, de nada lhe faltará nela. Terra cujos as pedras são ferros, e cujos montes cavarás o cobre. E só para complementar aqui o 10 também, né? Diz o seguinte: comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Muito bem, lemos esse texto. É um texto falando sobre as experiências que o povo iria viver e a fartura que o povo iria ter naquela terra, né? Então, E para complementar o versículo 12, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boa casa e morado nela, né? Aí depois ele diz no final do 14, que se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor. Muito bem, então Deus já estava falando ali através de Moisés para o povo, falando todas as maravilhas, todas as bênçãos que iriam acontecer, todas as coisas boas que eles iriam desfrutar, os alimentos, as riquezas naturais e minerais que iam ter na terra, enfim, todas as coisas boas. Mas já estava pedindo para que o povo não se esquecesse de tudo aquilo, de que Deus havia proporcionado tudo aquilo, para que não fosse, e aí chega o termo que o autor usa aqui no título, para que não fosse, vamos traduzindo para os dias de hoje, fosse ingrato. E aí a gente volta naquela questão, né? Quanto de nós vivemos, e todos nós vivemos de alguma forma, em algum momento, algumas experiências que não são positivas, né? E lembramos de quando estávamos bem, ou lembramos de quão é bom ficar numa situação boa. E aí a gente sempre tem a tendência a pensar de forma na questão financeira, por exemplo, né? A gente só sabe o quão é ruim financeiramente viver em família, seja pessoal, quando está realmente dentro do buraco e vê a situação complicada, né? E deseja sair daquela situação, né? Mas o quanto de nós somos ingratos a Deus porque nos tirou daquela situação ruim, nos colocou numa situação melhor, né? O Brasil, de 15, 20 anos para cá, boa parte da população brasileira teve um salto de classe, né? Saiu por conta dos investimentos do povo, enfim, a gente não quer entrar muito nessa parte financeira, mas muitas pessoas acabaram dando um salto de financeiramente nas vidas, mesmo não estando da melhor forma possível, como nós gostaríamos que estivessem todas as famílias, mas boa parte delas tiveram um salto de classe, né? Ou sai da classe E para D, ou D para C, C para B, enfim, seja qual for, seja por qual motivo for. Agora, quanto que de nós esquecemos das coisas que vivemos e acabamos sendo ingratos a Deus por todas as experiências novas vividas, e quando nós olhamos a história aqui do povo, né? A gente começa a ler o livro de Josué, o livro de Juízes, e ver tudo que o povo acabou fazendo posteriormente, né? Mesmo tendo todas aquelas maravilhas, aquelas bênçãos que Deus havia prometido, e o quanto que o povo estava sendo ingrato, né? E Deus já havia alertado disso. E quantas vezes nós cometemos esse erro, né, Edmilson? Olha, o povo vivia numa escravidão no Egito, mas lá eles tinham comida, eles tinham bebida, eles tinham teto e tudo mais. Eles passam pelo deserto. No deserto eles se alimentam do maná. Apesar de que eles não passavam fome, e não tinha essa questão de roupa, privação de roupa, essas coisas assim, mas era o deserto. Não, o deserto nunca é bom viver no deserto. Então, ele disse, olha, vocês vão entrar numa terra
Lá vocês vão ter oliveiras, vocês vão ter videiras, vocês vão ter frutas à vontade lá. Vai ser uma terra que mana leite e mel. Essa terra ia produzir toda essas coisas, a natureza ia proporcionar para eles tudo isso por causa da bênção de Deus sobre a terra. Por quê? Essa mesma terra que tinha tudo, manava leite e mel, nos tempos de Elias, era uma fome terrível. Porque é a mesma terra. Mas por que essa terra que manava leite e mel, nos tempos de Elias, estava uma fome tremenda, né? Que a viuvinha disse assim, olha, eu tenho aqui só uma botija, um pouquinho de coisa, um pouquinho de azeite, um pouquinho de ovo, estou caçando aqui uns cavacos para fazer um pão, a gente vai comer e vai morrer. Por quê? A mesma terra, mas porque o povo tinha esquecido. Nós temos a tendência de que quando nós estamos no bem bom, a gente se esquece das coisas. E a gente se esquece das coisas e a gente tem a tendência de se afastar de Deus. Por isso, é até bom que a gente não fique numa bonança, nós como cristãos, né, apesar de muitas igrejas propagarem aí a teoria da prosperidade. Por quê? Porque nós não íamos querer viver na nova terra, porque aqui já estava bom demais. Por que que o povo, por que a igreja primitiva, apesar de sofrer perseguição, privação, era fiel a Deus? Por conta exatamente desse sofrimento. Quando a igreja parou de ser perseguida, quando a igreja ficou tudo, que as autoridades viraram, se tornaram cristãs, né? Então a igreja relaxou. Por que hoje muitos da igreja vivem assim uma vida de crente Raimundo? Agora, porque vive, não passa dificuldade, não é todos, mas não passa dificuldade, não passa problema, né? Tem liberdade para guardar o sábado. Então termina aqui descansando dessa situação. Então Deus diz, olha, vocês vão entrar numa terra que vai emanar leite e mel, vai ser isso, vocês não vão ter privação de nada, mas tenham cuidado, não se afastem, não se afastem, tenham cuidado para que vocês vivam sempre na comunhão e na presença de Deus. Era essa a preocupação de Deus, e essa ainda é a preocupação de Deus para com a sua igreja, para com você. Quem sabe você está passando uma dificuldade, problema, para que você coloque o joelho, não estou dizendo que é isso, mas para que você coloque o joelho no chão. Por quê? Às vezes a gente está no bem bom, a gente se afasta. Sim, Lidemília? Eu quero só discordar só um pouquinho de ti. Pode discordar, estamos aqui para... É certo que nós estamos nesse mundo aqui. O mundo já em si já é um sofrimento, somos pecadores, passamos por privações, quer sejamos pobres, quer sejamos ricos, né? Claro que nós, como você falou, nós temos a tendência de, quando estamos no bem bom, como você disse, nos esquecermos de Deus. Mas eu acho que assim, que o conselho de Deus é exatamente também o contrário, né? Porque Ele disse que queria que nós vivêssemos aqui, que nós tivéssemos vida e vida em abundância já aqui, né? Nós teríamos aqui se lembrar das coisas que Deus disse, como a lição está falando, né? Mesmo a gente tendo que Deus quer que nós tenhamos uma vida boa, acho que até financeiramente falando mesmo, no físico, eu acredito, para ajudar os outros, né? E não se esquecermos de Deus, só porque estamos numa condição boa. É exatamente o contrário. Se Deus me deu é para repartir com os outros. Porque nós temos a tendência de achar que o crente tem que ser pobre, tem que estar todo o tempo na taca. E eu acho que não é bem assim. Claro que tem as provações e é necessário para aperfeiçoar o nosso caráter. Com certeza. Também não estou falando
de teoria de prosperidade. Mas Deus diz que nós somos um povo escolhido de Deus. Nação santa, sacerdócio real. É a mesma coisa que eu vi um debate que a gente sempre vê, diferenciar de ser simples, de ser simplista. Né? Nós temos pessoas que são abastadas e que são pessoas simples. E nós temos pessoas pobres que são extremamente orgulhosas. Né? Nós temos que fazer essa diferenciação. Se nós pudermos colocar todos os dois juntos, eu acho que é muito bom. Muito bom. Tá certo. Não, a questão é que Deus não deseja que todos façam voto de pobreza em nenhum momento. Acho que aqueles que têm possibilidade, capacidade intelectual, inteligência e possibilidade financeira de crescer, e Deus deseja que todos cresçam e evoluam. Não há uma proibição e não há nenhuma indicação de voto de pobreza para você poder cumprir os mandamentos. A questão é o quanto, quando você conquista as suas coisas, e aí falando financeiramente, o quanto que isso afeta a sua religiosidade, a sua comunhão com Deus. Não é uma crítica, é só uma constatação. No passado, quantos aqui viviam, às vezes não tinham transporte para vir à igreja, e lutavam às vezes para vir nos ônibus, ou caminhando longas distâncias, né? E a igreja sempre chegava, e a igreja estava sempre lotada, cheia e tal. Esse é o exemplo que eu ia dar. E geralmente, quando a gente consegue evoluir, por isso que eu falei atrás, que a população evoluiu, e às vezes a gente fica, não, mas está chovendo, você tem um carro na sua garagem, dá para vir, que não vai se molhar se você vier. Não, mas está chovendo, está muito sol, tal. Não vou lá hoje não. Tem a transmissão, fico em casa. Não é uma crítica, é uma constatação. O quanto você se esforçava, eu estou falando de mim mesmo, quanto você se esforçava 20 anos atrás aí na igreja e não faltar nenhum culto, e hoje você fica, tal, né? Cheio. Eu lembro até disso aí também, que você está falando, só para complementar. Eu lembro que quando as minhas meninas eram pequenas, assim que eu estava fazendo estudo bíblico, né, com a Margarida e o Júnior, eu vinha com elas duas, né, com a Úrsula, que era maior, e a Érica, e a Céfala na barriga. Eu vinha de ônibus, descia lá embaixo e vinha caminhando até aqui a igreja. Na volta, a Aline e a Margarida iam me deixar lá na parada e ficavam comigo até o ônibus passar. Né? Só saiu quando eu entrava no ônibus. E assim, hoje eu vejo mães que dizem assim, eu não posso ir para a igreja, porque, às vezes com um filho só, né? Porque meu marido não está aqui, ou porque isso, ou porque aquilo, sempre dando uma justificativa, né? Que dá para fazer. Aí, às vezes, o Felipe até diz assim, quando vê a Shirley, né, cuidando da Cilena, Dona Sheila, como era que a senhora fazia com as suas 3? Aí eu digo, meu filho, não pergunte para mim não, pergunte para a mamãe como era que ela fazia no passado com 6. Então, assim, cada geração que vai passando, vai se, né, às vezes até para ir para médico. Quantas vezes eu não fui com elas 3 para médico levando no ônibus? Hoje, será que tem... São raras, eu conheço assim, eu digo porque eu vejo, né, assim, a situação hoje, né? Então, assim, a gente tem, como o Eric falou, a gente tem que ter... Tem esse perigo, né? De quando a gente consegue alguma coisa, a gente começa a... Não é proibido. Não é proibido. Não é proibido você ter as coisas, você fazer algo no seu trabalho de forma correta, né, sem infringir as leis, para você ter as coisas, não é errado. Agora, o quanto daquilo vai te afetar? E será que Deus, já sabendo disso, já dá uma segurada e fala, opa, peraí, é melhor você ficar com esse espinho, que nem Paulo tinha o seu próprio espinho, seja qual for, né? Então, dá uma segurada aí, né, meu amigo? Inclusive, ele, quando o povo estava no deserto, ele disse, olha, vocês vão entrar na terra, e lá vocês vão ter terra, vocês vão ter tudo. Então, é da vontade de Deus que o seu povo vivam, como disse a Ludemília, vivo e vive, tenha vida, e vida em abundância. Ele disse, vocês serão a cabeça e não a cauda. Sim. Então, era o propósito de Deus. O problema é o coração humano, que tem essa tendência de que quando está na bonança, esquece. Né? E às vezes Deus priva de algumas coisas para, não estou dizendo que é tudo, né? Que, como você falou aí, tudo e com todas as pessoas. Né? Com tudo e com todos. Mas às vezes Deus priva para que as pessoas possam estar perto dele. Infelizmente, isso acontece, né? Muito bem, só para a gente dar, para concluir aqui que o nosso tempo... Só um minutinho, agora a gente tem certeza
que é no sofrimento que a gente se achega mais a Deus. Isso aí é Exato, fato. Com certeza. A gente tem a tendência a chamar a igreja de hospital, né? Então a gente geralmente procura hospital quando está doente. Mas quando a gente fica meio sarado, a gente não vai. Só que o problema é que para o cristão, ele tem que levar em consideração que ele nunca vai estar 100% bom. Porque até mesmo a sua autossuficiência, a soberba, pode ser uma doença que tem que levar ele para a igreja, né? Então, a igreja sempre será um hospital onde sempre terei a cura para qualquer tipo de doença que eu tenha, mesmo aquelas que eu acho que eu não tenho, né? Para fechar aqui, a lição de quinta-feira, ela faz um alerta. Lembre-se de que você foi escravo. E assim, de forma bem breve, era Deus lembrando para o povo que eles haviam vivido uma libertação. Um escravo não se libertava, não se autoproclamava liberto. Precisava de algo para que fosse liberto. Deus chamou Moisés e Arão para que falasse com o faraó, para que libertasse o povo de forma, né, positiva, saudável, sem problemas, mas o povo do Egito só aprendeu depois que vieram todas aquelas pragas, e a mais relevante, a mais chamativa de todas, a última, da morte dos primogênitos, onde foram salvos aquelas famílias que passaram ali o sangue nos batentes das portas, né? Então, aquele sangue do cordeiro que foi morto ali, a celebração da Páscoa, era uma lembrança de que o povo havia sido liberto por Deus, e que não tinha feito nada por força própria para ser liberto. Quando Cristo dá a sua vida na cruz, ele é o cordeiro representado ali naquele momento, que liberta a todas as pessoas da humanidade. E eu digo não só nós que estamos aqui, mas todas, sem exceção. Nós não fazemos esforço nenhum. Nós não podemos fazer nada para sermos libertos. Nós já fomos libertos, né? Nós já fomos libertos da escravidão do pecado. O que nós precisamos é relembrar aquilo que Deus fez, aceitar essa graça que Deus nos dá, que às vezes a gente fica, né, não, mas eu tenho que fazer algo, né? Eu não sou tão bom, eu preciso fazer alguma coisa. Você não tem que fazer absolutamente nada para você ser liberto. Você já foi. Já foi. Você tem que aceitar, né? Exato. A semelhança lá no Egito, a última praga, né, que foi a 10ª, que é a morte dos primogênitos, o povo ia ser liberto com aquela última praga ali. De todas aquelas outras, todas as 10 pragas, o povo não fez absolutamente nada. Ficou de braço cruzado. Deus é quem ia fazendo, tanto da primeira até a última. Mas uma coisa só que era para identificar de que a pessoa realmente iria aceitar ser liberto, era pegar o sangue do animal e colocar na porta. Inclusive, me parece que aqui é a ilustração da lição da semana. Pegar o sangue e colocar na porta. Aceitar o sacrifício de Jesus Cristo. Então, para nós sermos libertos do pecado, não precisamos fazer, como você está dizendo, fazer nada, a não ser aceitar. Porque muitos lá que moravam no Egito não aceitaram ser liberto. Não, eu não quero, né? Uns não colocou o sangue, né, e o anjo passou e o primogênito ficou. Outros disseram, o povo vai ser liberto. Muitos disseram assim, não, eu não quero sair do Egito. Assim também como no período que eles viveram os 70 anos na Babilônia, muitos não voltaram para a terra e ficaram lá, decidiram ficar, né, depois no reino da Medo-Pérsia e tal, né, continuaram lá. Então, a tendência de Cristo, né, Deus apresenta os seus milagres e liberta o povo. Cristo morre, dá a sua vida para o povo. Nós conhecemos a história, nós aprendemos sobre ela, mas nem sempre nós a aceitamos por completo. Nem sempre nós passamos no batente do nosso coração o sangue de Cristo como forma de aceitação daquilo, né? Ou se fazemos isso, é apenas uma figuração, porque por dentro a gente realmente não aceita ou não faz por onde receber essa graça salvadora de Cristo Jesus, né? Muito bem. Então, queremos aqui agradecer a todos aqui que participaram aqui conosco, tanto aqui presencial, como também aqui os que estão nos acompanhando aqui. Então, que essa história, essas histórias, esses fatos que aconteceram no passado, que nós não venhamos esquecer e que elas possam sempre estar em nossa mente, para que a gente nunca venha
nos afastar de Deus. Amém. Vamos orar para concluirmos? Grande Deus e Pai, obrigado por tuas bênçãos e teu cuidado. Que essas histórias, Senhor Deus, façam parte também da nossa vida, na nossa mente, de maneira, Senhor Deus, que venhamos estar sempre em comunhão contigo. Que também, Senhor Deus, as nossas histórias, nossas vitórias, teu cuidado conosco em nossa vida, possa servir de inspiração para nós e também para outras pessoas. Fica, pois, conosco, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor.